Paulo Brandão, diretor ad-hoc da EPET e conselheiro fiscal eleito da Petros, alerta para o risco da adesão ao Plano Petros III, que transfere para os participantes toda a responsabilidade por déficits no fundo de pensão dos petroleiros. Nesta entrevista ao EPET TV, Brandão, que é presidente da APAP, informa sobre as recentes decisões dos magistrados e faz um histórico da batalha jurídica envolvendo o equacionamento do déficit da Petros. A primeira recomendação é aguardar o resultado do recurso apresentado pelo patrono da ação civil pública da FENASP e suas afiliadas, entre elas a AEPET e a APAP, junto ao Superior Tribunal de Justiça. Nosso recurso visa ao restabelecimento dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O TJRJ estabeleceu a redução em 50% do valor das contribuições para o PED, para todos os associados em nível nacional. Dependendo dessa decisão dos ministros do STJ, serão organizados eventos em várias capitais para orientação complementar, informa Brandão. Quando e por que a Petros passou a apresentar déficits? Na realidade, eu já até publiquei uma matéria a respeito disso aí, quando fiz a tal chamada abertura da Casa Preta, né? Porque o que eu demonstrei ali claramente é que de 2007 a 2012, a Petros acumulou superávites, com todos os investimentos, títulos mal realizados, etc., dando efeitos, mas simplesmente os resultados eram maiores positivamente, e nós tivemos superávit de 2007 a 2012, acumulando um superávit acumulado de 3 bilhões. Quando foi 2013 que a macroeconomia do país entrou em colapso, ou seja, o país faliu, né? Toda vez que você abre o noticiário da Globo, o noticiário da Globo diz: o país está falido, precisa da reforma da Previdência, etc. Por quê? O país está falido. Então, na realidade, essa tal falência da economia do país reduziu bastante, drasticamente, o patrimônio que a Petros administra em relação ao nosso plano. Quer dizer, o acumulado, o patrimônio acumulado do nosso plano reduziu bastante. E, ao mesmo tempo, né, em 2015, a diretoria da Petros resolveu fazer a correção daqueles erros que nós denunciamos, aliás, durante anos, não aprovando as contas, resolveu corrigir tudo num ano só. A família real, a questão do bloqueio de 90%, houve um aumento administrativo dos benefícios baseado no acordo coletivo 2003, 2004, 2005, que gerou um passivo atuarial de 1 bilhão e 300, que deveria ser cobrado da Petrobras, né? Foi jogado no plano. Então, esses efeitos chamados estruturais, somados com o envelhecimento da massa, porque a cada dia que nós vivemos, a cada momento, a cada mês, a cada ano, ficando mais velhos, o plano fica mais caro. Isso não tinha sido previsto dessa forma. Então, todos esses ajustes chamados estruturais, né, são as causas estruturais, junto com as causas conjunturais, causadas pela queda da macroeconomia do país, né, a falência da economia do país, causaram realmente um déficit astronômico em 2015. E ele foi aumentado até 2017 por uma falha da diretoria da Petros, que não fez o ajuste na época certa. Deveria ter feito esse ajuste no final de 2016, que o déficit era de 2015. Então, até o dezembro de 2016, a legislação mandava que a Petros apresentasse o equacionamento. Ela não o fez, e fez um termo de ajuste de conduta para só fazê-lo em 2017. Isso aumentou em mais 5 bilhões o déficit da Petros. Então, esse déficit acumulado de 27 bilhões, que gerou o tal pé de assassino, teve essas causas, e assim eu respondo a sua pergunta. E a Petros vai quebrar por conta disso? Já se fala isso há muitos anos. Há 20 anos atrás, era manchete da Globo como é de hoje. E me perguntavam: a Petros vai quebrar? O plano nosso vai quebrar? Eu dizia sempre: nunca, o plano não quebra. Na realidade, o plano se ajusta.
O plano se amolda às situações da conjuntura e é necessário, sim, que se tomem providências para que esse ajuste se faça. Então, o plano não quebra, ele simplesmente se ajusta a isso. E esse ajuste, inclusive, foi proposto pela própria Petrobras quando criou um grupo de trabalho para fazer o quê? Um ajuste alternativo, provável, para que o prédio assassino que foi implantado, que está causando tantos problemas, fosse resolvido de outra forma. E esse grupo de trabalho, tá certo, concluiu pela possibilidade realmente do plano subsistir, sobreviver com uma mudança no plano de custeio, mantendo o mesmo plano, só que com estrutura de custeio diferente. A Petrobras, sabendo disso, dessa conclusão já quase finalizada do grupo de trabalho, já há algum tempo, propôs pelos bastidores, né, e foi feito o tal Petros 3. Não é o Petros 3, não nasceu do grupo de trabalho. O trabalho veio agora de concluir seu relatório, propondo, na realidade, um plano alternativo perfeitamente suportável pelos participantes assistidos, como uma alternativa para que o plano não quebre. O plano não quebra, ele se ajusta. Por que a mídia prioriza os déficits dos fundos de pensão em detrimento de outras pautas? É uma resposta muito simples. Ela assim, recorrente, né? Essa questão, há anos se faz em ondas, né? De vez em quando as ondas se renovam e essa questão é trazida porque é um interesse, na verdade, por trás disso, né? O interesse é de que os fundos de pensão estatais, principalmente os fechados, foram um sucesso no país. Hoje, cerca de 900 bilhões. A reforma da Previdência está trazendo 900 bilhões de economia com um sacrifício enorme da população. Durante todos esses anos, os fundos de pensão acumularam realmente cerca de 900 bilhões com a economia estável de longo prazo. Então, é um sistema vitorioso. Mas ele é concorrente dos bancos das seguradoras. Ele concorre com os bancos das seguradoras, que é imperdoável isso, né? A banca internacional, nacional, não suporta essa concorrência, eles não suportam não serem realmente detentores desse patrimônio que está na mão dos trabalhadores do país. E poderia ser mais. Se tivessem feito, aliás, talvez se me ouvirem aí, se esse vídeo for visto pelo menos pelos ministros da relação com o presidente novo, aí, Bolsonaro, ou ele próprio, aqui é um projeto, inclusive sobre isso, de que se você ocupar ou deslocar parte do fundo de garantia, né, e do sistema S, as contribuições que os patrões e empregados fazem ao fundo de garantia todo mês, e ao sistema S, que você não sabe muito bem para onde vai esses 20 bilhões anuais, né, se fosse deslocado parte desse recurso para formar fundo de pensão para todas as categorias de trabalhadores do país, no dia seguinte, todos os trabalhadores brasileiros teriam fundo de pensão, sem botar um tostão a mais, é só ocupar melhor o recurso. Agora, por exemplo, o governo está abrindo mão do fundo de garantia, etc., de uma forma muito pobre. Por que isso não é feito dessa forma? Para, assim, programar um futuro melhor para todos os trabalhadores do país e aliviar a previdência pública, porque seria complementar para todas as categorias do país. É claro que um dono de um posto de gasolina não faz um fundo de pensão para os seus empregados, um dono de uma farmácia, de uma padaria também não faz isso, mas ele deposita todo mês no fundo de garantia, sistema S. E esse dinheiro poderia ser deslocado em termos das categorias para fazer fundo de pensão dos padeiros, dos farmacêuticos, dos motoristas, dos frentistas de posto, enfim, de toda a categoria desse país, e no dia seguinte todos os trabalhadores do país teriam uma aposentadoria muito melhor, mais digna. Voltando a Petros, qual o melhor caminho para equacionar os déficits? O melhor caminho é aquele que está sendo, pelo menos constará no relatório do grupo de trabalho que a própria Petrobras fez, né? É um caminho que foi estudado durante quase 2 anos, isso aí, por técnicos da área patronal, ou seja, da Petrobras e da Petros, economistas, atuários,
advogados, que juntos conosco, das federações também atuais, assessores, economistas e advogados, né, ilustres nesse país, inclusive, onde tem sustentação jurídica, sustentação atuarial, uma proposta alternativa perfeitamente suportável pelos trabalhadores. Mas vai ser um plano único, etc. Na realidade, essa é uma discussão que aliás, criou uma certa divisão na categoria, porque, na realidade, não. Inicialmente, a gente vai ter uma alternativa para os atuais planos que existem. Existe hoje o plano Sistema Petrobras dos repactuantes e aquele dos não repactuantes. São dois planos, foi o plano original, que foi dividido em dois. Então, você tem que fazer uma alternativa para esses dois que são os que existem. Aí depois que as condições macroeconômicas do país estiverem melhor, porque esse plano alternativo ele é autoajustável, é uma novidade. Não vai ter mais PEDs, porque ele absorve, ele elimina os que tem hoje, né? Não tem mais o futuro, que vai ter agora em 2020, que sair antes. E ele, na realidade, ele é ajustável automaticamente, ou seja, se derem superávit, como a gente espera dar, esse ano está dando superávit já os planos, provavelmente desde 2020, dando superávit, o plano é autoajustável, ou seja, as contribuições que foram aumentadas para suportar essa alteração do plano de custeio podem ser revistas. Todas aquelas alterações que foram feitas para realmente que é o preço que se vai pagar pela salvação do plano, não jogar ele na vala de um plano comum de contribuição definida, que é o suicídio, tá certo? Essas condições podem se alterar desde que a conjuntura permita, ou seja, na hora que o país realmente se equilibrar, também você pode rever todas essas coisas. E mais, aquelas questões que foram ditas, mas esse plano vai tornar insubsistente ou vai perder objeto às ações de cobrança da dívida, isso é uma falácia, uma mentira, porque as cobranças da dívida continuam, independentes do plano alternativo. Isso é ponto básico do nosso trabalho, todos esses anos no grupo de trabalho. Comum, é aceito pela Petrobras. Elas vão continuar. Agora, se o resultado delas for positivo, dessas ações, quando ocorrer, também virão para os migrantes para o plano alternativo, como foi feito, inclusive, pela proposta da Petrobras para o Petros 3. Ou seja, quem aderir ao plano tal Petros 3, que é o plano CD, já consta que também se beneficiará dessa, e mais ainda, daqueles também recuperação de malfeitos, de tais investimentos não realizados com sucesso, ou aqueles que realmente não tiveram sucesso, por acordo de leniência, por exemplo, ou outras recuperações judiciais, ou da forma que está sendo feito pelo Ministério Público, etc., eles vão ser recuperados, vão também para o patrimônio deslocado para quem realmente optar pelo plano alternativo. Então, isso é pacífico, não existe essa questão de se abandonar essa questão. Isso não existe, isso é uma falácia, isso consta, na realidade, da nossa proposta, até certa exigência das federações que participaram desse grupo de trabalho, e é realmente o que deve ser constante do nosso relatório. Se não for, também não concordamos. Nós não concordamos, é isso. Apesar desse trabalho que vem sendo desenvolvido, a Petros vem com esse plano Petros 3. O que está por trás dessa proposta? Veja bem, o Petros 3, ele é um plano pior que existe, porque o Petros 3 é um plano de contribuição definida da pior espécie, que existem planos de contribuição definida que são melhores do que esse. Por exemplo, os planos de contribuição definida que têm seguro, por exemplo, para que se o patrimônio, por um acaso, não suporte os benefícios, a seguradora vai e cobre. No nosso caso, esse caso, não existe isso, a não ser para morte e invalidez. Não tem um seguro para garantir, ou seja, quem for para esse plano, a Petrobras não tem mais responsabilidade. Se por um acaso o patrimônio não cobrir o benefício, é por conta o ponto de risco, esse plano, o risco somente é do participante. Não tem nenhum risco para a patrocinadora. É por isso que eles querem implantar esse plano. Ou seja, a Petrobras vai botar recurso nesse plano, um recurso enorme, em 7 anos. A SET demorou a aprovar esse plano, porque antes tinha um TAC onde a Petrobras ia botar 13 bilhões em 18 anos.
né? E agora vai botar 24 bilhões em 7 anos, segundo consta. Olha, é um absurdo, parece ser um absurdo. Então, qual foi a novidade? Ah, mas a Petrobras não vai mais ter nenhuma responsabilidade, o que continua tendo no plano alternativo, até o final dos últimos moicanos falecer. Então, a grande vantagem do plano alternativo é que era o mesmo plano atual. Não muda nada, só muda o plano de custeio. Mas todo o direito acumulado, tudo que está no regulamento, vai ser mantido. E a responsabilidade das patrocinadoras, inclusive da contribuição paritária. Isso é o mais importante. O que a APAP, a EPET e as demais filiadas da FENASP estão fazendo em relação a isso? Bem, o que nós estamos participando, evidentemente, de uma forma indireta, né? Nós não temos o assento no grupo de trabalho, quem tem assento é a FUP, a FNP e a Federação dos Marítimos, mas nós estamos lá colocados por sugestão, fazendo parte da equipe da FNP, da Federação Nacional de Petroleiros, e representamos, evidentemente, a FENASP com autorização da direção da FENASP. Então, somos presidente da APAP e dirigente ad hoc, como nós chamamos aqui, da EPET, né, para assuntos da Petro. Então, na realidade, o que nós vamos fazer? Nós estamos acompanhando, estamos participando, de certa forma, endossando, inclusive, as providências estão sendo tomadas de acordo com aquilo que nós estamos colocando, que se não prevalecerem essas condições, também nós não vamos continuar apoiando. Isso é óbvio, mas deve continuar no relatório final. Então, quando esses planos alternativos e o próprio Petro tiver efetivamente à disposição do participante assistido, quando isso dará? Provavelmente ano que vem. Né? Mas quando isso ocorrer, com simuladores, com tudo mais, tá certo? Aí sim, serão os planos, os regulamentos colocados e toda uma explicação feita, o que é a exigência da Petrobras. Por incrível que pareça, a Petrobras colocou no grupo de trabalho uma pessoa da área de comunicação dela, com exigência ou determinação de que no lançamento dos planos alternativos, todos os participantes terão que ser informados em todos os detalhes para que não possam reclamar que não tenham informação. Então é a exigência da própria Petrobras, porque isso é um risco jurídico. Se você não dá todas as informações, você pode ser enganado e qualquer um pode ser enganado e reclamar depois que foi enganado. Então, vai ser realmente informado tudo. E a EPET e a APAP vão fazer o quê? Quando realmente o regulamento estiver publicado, regulamento definitivo. Agora são conjecturas. Ah, mas o fórum decidiu isso, aquilo, consta na ata, isso, aquilo. Até anotação de trabalho, não tem nada a ver com o que, na realidade, o Conselho Deliberativo da Petro vai aprovar, e depois a Previc vai aprovar, que é o regulamento do plano novo. E esse regulamento, tá certo? Aí, quando tiver à disposição, com os simuladores, aí nós vamos, então, fazer o quê? Eventos, né, em todos os lugares que forem possíveis, nós estamos tratando auditórios, com bastante lugares, seja na BI, seja no Rio, em São Paulo, Bahia, Salvador, enfim, todas as capitais onde nós temos um número grande de participantes, depois vamos divulgar isso através de vídeos, etc., vamos, então, informar aos participantes com assessoria jurídica nossa, nos acompanhando, de tudo aquilo que é prós e contras dos planos, para que os nossos associados tomem as suas decisões individuais conscientemente. Que a decisão é individual. E ela é individual e é irrevogável e retratável. É muito semelhante a quando a gente decide aposentar, ou quando a gente decide divorciar, ou seja, não tem volta. Não tem volta e o dia seguinte, se você não estiver preparado ou para a aposentadoria, para uma nova vida, é muito complicado. Então é muito importante, qualquer que seja o passo. E mais ainda, que os planos, quem não for para o plano alternativo, ficar no plano atual, suportar, por exemplo, pagar o PED, decidir por essa fórmula, não é certo? O que for para 70, por exemplo, que a Petrobras banca, né? Tem que ter a garantia de que não haverá problema. Ou seja, com o deslocamento dos patrimônios dos planos novos, a Previc nisso é exigentíssima. Não pode haver de forma nenhuma prejuízo para o direito acumulado, que é a constante da Constituição brasileira, no caso dos planos de previdência. O direito acumulado é garantido pelo participante. Então tem que ter, para quem ficar ou para quem for,
essa garantia muito bem estruturada para que não haja nenhum problema. Esse a EPET e a APAP irão fazer palestras com assessoria jurídica própria para que os nossos associados sejam devidamente informados. Isso quando o regulamento estiver disponível. Agora é tudo conjectura, é jogar a conversa fora, é a gente fazer dilações que não tem nada a ver, só para prejudicar e para desinformar. Você citou a Previc, né, que é o órgão regulador nesse caso. Como é que ela está se comportando nessa história? A Previc tem acompanhado, inclusive, com muito interesse o desenvolvimento desse trabalho. Por quê? Porque a Petros e o Plano Petros, que hoje tem acumulado cerca de 100 bilhões, é um segundo plano do país da América Latina. Tem uma importância muito grande para o sistema. Qualquer problema no nosso plano é o problema o sistema é abalado. Então a Previc tem essa preocupação, tá certo, de acompanhar e com a preocupação, sim, de evitar, justamente o que eu falei, prejuízos para os participantes, tá certo? Então, e mais entre participantes e assistidos, enfim, entre aposentados, ativos, essa questão é muito séria e tem acompanhado. Inclusive, nós temos feito, o grupo de trabalho tem feito algumas reuniões informais, né, com a Previc, e nessas reuniões informais nós colocamos a Previc a par de tudo que está sendo tratado, e até hoje a Previc ainda não deixou de concordar com o que está sendo feito, pelo contrário. Algumas coisas sugeriu que a gente tivesse alguns cuidados, tá certo? Por exemplo, com a questão da aplicação da Resolução 25, que a SES poderia complicar, né? Porque a Resolução 25 não se aplica a planos de previdência fechados, ou extinção, como é o nosso caso. Se aplica aqueles planos que o governo não quer mais que existam nas empresas estatais, plano de benefício definido nas condições de correção de benefícios pessoais da ativa, vinculação com o INSS. Mas nosso plano é um plano de extinção, é um plano que está fechado para extinção. Então não se aplicaria essa resolução. Mas, de todo caso, a Previc está acompanhando, até agora tem dito que o nosso caminho está no caminho certo, tá certo? Nós temos esperança que não vai haver nenhum bloqueio ou nenhum problema com relação à SEST e com relação à Previc. E ela vai ter o cuidado, sim, de estar tendo, inclusive, tem nos acompanhado nas reuniões informais com o problema de garantir, e principalmente para evitar, tá certo, essas questões. Foi, inclusive, tentado fazer um plano único. A Previc diz, mas como é que vocês vão manter? Foi feita a separação por causa do subsídio cruzado, entre os repactuantes e não repactuantes. Foi aprovado. Como é que agora vai voltar atrás uma coisa que já teve um longo caminho aqui de quase 4 anos para que se fosse feita essa cisão? O que nós estamos projetando é que também, para esse caso, tem que haver a separação dos pré-70 e pós-70, porque, ora, se há subsídio cruzado entre os repactuantes e não repactuantes, há um subsídio cruzado muito mais perverso dos pós-70 bancando os pré-70. E a Petrobras, então, tem que fazer o ajuste disso aí. Parece, as informações que a Petrobras vai realmente fazer isso aí, tudo leva a crer que sim. Então, se isso for ajustado, aí não há problema quando acaba esse subsídio cruzado. Mas, de qualquer forma, todas essas questões serão debatidas no Conselho Deliberativo da Petros, quando esse plano estiver em debate no Conselho Deliberativo da Petros. Por isso, que as eleições agora são importantes, para não deixar a gente não experiente, tá certo, que vai realmente pegar o bonde andando numa discussão muito séria como essa, que é a questão de manutenção do plano BD. É isso aí. O Tribunal de Justiça do Rio acaba de restituir a redução de 50% nas contribuições dos participantes para o equacionamento. Há alguma novidade nessa decisão? O que nós podemos dizer, e dar, de certa forma, levar essa informação aos nossos participantes, nossos associados, né, é que a nossa defesa está toda baseada na jurisprudência do STJ, do próprio STJ, que suspendeu os efeitos dela, né? Ou seja, qual é a decisão pacífica no STJ? É que, em caso de equacionamento de déficit de fundo de pensão, tem que haver pagamento. Isso é inevitável, tá certo? E a nossa ação
não diz que não quer pagar, ou não quer pagar pelo mínimo, etc. A nossa ação diz que quer pagar, só que quer pagar o justo, quer que se faça uma perícia, quer que se faça uma apuração, para ver se a responsabilidade da parte do que é maior do que dos participantes, está desequilibrado. Então, tem que fazer uma perícia para ver qual é o justo que o participante assistido tem que pagar. Certo? E nesse caso, a nossa ação é nessa linha, ou seja, a jurisprudência do STJ diz que tem que pagar, e nós dizemos ao juiz, nós queremos pagar. Por isso é que numa decisão de primeira instância foi não pagar nada, mas era só para a comarca do município do Rio. Quando nós agravamos essa decisão, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entenderam que era injusto não ser estendido a todos os associados da EPET, sabe, porque é uma entidade nacional, como da PAP é uma entidade nacional, tá certo? Estendeu para todo o país, mas disse o seguinte, mas alguma coisa tem que ser paga. E o justo, talvez próximo do justo, seja pagar 50%. Por isso, decidiram pagar 50%. Ora, então essa nossa decisão está baseada na jurisprudência do STJ, vocês têm que pagar, que nós queremos pagar o justo. E os desembargadores dizem assim, enquanto não se decide o mérito, o justo pode ser 50%. Então, a nossa ação é uma ação perfeitamente baseada e deve ter sucesso. Por isso, nós temos muita esperança que os ministros do STJ entendam que a justiça está do nosso lado e nós vamos ganhar essa questão.